A vitória privada precede a vitória pública. Então o que é que eu quero dizer com isto da vitória privada precede a vitória pública? É exatamente o que está explícito nessa frase. Quando nós olhamos para a vitória pública de alguém, quando nós olhamos para o sucesso de alguém, na realidade nós estamos a ver o resultado final daquilo que a pessoa andou a fazer. Quando nós olhamos para a vitória pública de alguém, muitas vezes nós não estamos a ver as pequenas vitórias privadas que a pessoa necessitou de ter para gerar uma vitória pública. E é importante ter esta consciência. É importante ter a consciência de que a vitória privada ou várias vitórias privadas precedem a vitória pública. Significa o seguinte, significa que quando tu olhas para o sucesso de alguém, tu vês a pessoa num certo e determinado, vamos chamar-lhe um pódio. Às vezes há algumas imagens na internet que mostram isto super interessante. A pessoa está num pódio, imagina, em primeiro lugar, mas tu estás só a olhar para a pessoa no pódio em primeiro lugar, com a taça a festejar. Tu não estás a ver por trás todos os degraus que ela precisou de subir para chegar àquele primeiro lugar. Todos estes degraus que ela precisou de subir para chegar ali são as vitórias privadas que a pessoa precisou para chegar a esta vitória pública. Percebes o que eu te estou a dizer? Então, muitas vezes eu não tenho total consciência disto. Eu não vivo com a total consciência de que para eu ter uma vitória pública, para eu ter um grande sucesso, e repara, o que é que eu quero dizer com vitória pública? Eu não quero dizer uma vitória que tens que mostrar às outras pessoas, não é esse o meu objetivo em relação a isto. Quando eu estou a falar de vitória pública, eu quero dizer um sucesso visível. É isso que eu quero dizer. Um sucesso visível publicamente para as pessoas. Um sucesso onde realmente se vê que a pessoa alcança um grande resultado. E quando nós vemos isso, nós, por norma, não vemos todas as vitórias privadas que a pessoa necessitou de ter. Todas as vitórias pessoais que a pessoa necessitou de ter. E quando alguém gera uma grande vitória pública, por norma, ela precisou de gerar várias vitórias privadas. Várias vitórias pessoais para poder ir ao encontro dessa vitória pública. Então, hoje é esse o meu objetivo. É trazer consciência em relação a isto que eu te estou aqui a descrever e trazer 3 conceitos para podermos mergulhar um pouco mais sobre isto e trazer mais consciência e, eventualmente, poder te inspirar a olhares mais para as outras pessoas, não só nas suas vitórias públicas, como também nas suas vitórias privadas. E poder te inspirar a não só olhares para as tuas vitórias públicas, mas olhares também para as tuas vitórias privadas. Percebes o que eu te estou a trazer? Então vamos lá ao primeiro conceito, vamos lá mergulhar sobre isto para perceber melhor. O primeiro conceito então é o seguinte: nós não podemos ter frutos sem ter raízes. Vamos lá pegar na mãe natureza para compreendermos um pouco melhor isto. Qual é a árvore que tu conheces que dá frutos sem ter qualquer tipo de raiz? Qual é? Vamos olhar para a natureza. Para existir frutos é necessário existirem raízes. É necessário existir algo por onde essa árvore é alimentada, certo? É exatamente a mesma coisa. Para existir vitória pública é necessário existir vitória privada. A vitória privada ou as vitórias privadas são as nossas raízes para gerar os frutos das vitórias públicas. E muitas vezes eu quero frutos sem cuidar das raízes. Muitas vezes eu quero frutos sem tratar das raízes. Muitas vezes eu quero frutos sem fazer crescer as raízes. E eu preciso de trabalhar as raízes. Eu preciso de alimentar as raízes. Eu preciso de fazer todo esse trabalho para gerar o fruto que eu quero gerar, para gerar a vitória pública que eu quero gerar, para gerar o grande sucesso que eu quero gerar. Não existem frutos sem raízes. Não existem grandes vitórias públicas sem grandes vitórias privadas. Para de viver o filme de que as pessoas têm sucesso porque nasceram com o rabo virado para a lua. Para de viver esse filme. Para de viver o filme que a pessoa é bem-sucedida por causa do pai.
Para de viver o filme de que a pessoa é bem-sucedida por causa da mãe. Para de viver o filme de que a pessoa é bem-sucedida porque ela teve sorte em encontrar não sei quem. Para de viver esse filme. É tudo uma questão de vibração. É tudo uma questão de energia. E isso trabalha-se. Isso desenvolve-se. Isso aprofunda-se. Isso transforma-se. Para de viver esse filme. Se tu vives esse filme, para de viver esse filme. Cada pessoa que tem uma grande vitória pública, ela teve que ter muitas vitórias privadas para chegar a essa grande vitória pública. Não é possível gerar frutos sem termos as raízes. Não é possível. Isso não acontece. Então, eu necessito de ter esta consciência. Se eu quero gerar uma verdadeira vitória pública, e entenda-se, grande vitória pública no sentido de um grande sucesso na minha vida. É tão simples quanto isso. Está bem? Eu preciso de gerar grandes vitórias privadas. É no privado que tu constróis a dimensão da tua vitória pública. É no privado, onde ninguém te está a ver. É no privado onde tu não tens que provar nada a ninguém a não ser a ti. É no privado onde ninguém observa os teus hábitos. É no privado que tu constróis a vitória pública. Coloca isto dentro de ti, porque se calhar estás a necessitar de desenvolver mais vitórias no privado. Se calhar estás a necessitar de ser mais rigoroso ou rigorosa contigo no privado. E se calhar, se começares a fazer isso vai gerar um resultado diferente lá na frente. O segundo conceito que eu te quero trazer é o seguinte: para termos mais vitórias privadas, necessitamos de ter mais autoconhecimento e autocontrole. Então, já falámos sobre a importância de que, para eu gerar vitória pública, eu necessito de gerar vitória privada, certo? Que não existem frutos sem existir raízes. Agora vamos perceber então como é que eu posso gerar mais vitórias privadas. Os dois pontos fundamentais para eu gerar uma melhores vitórias privadas ou mais vitórias privadas na minha vida é o seguinte: eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento, a forma como eu me conheço a mim, a forma como eu olho para mim, eu conhecer quais é que são os meus hábitos, eu conhecer quais é que são as minhas rotinas, eu conhecer quais é que são as minhas falhas, eu conhecer quais é que são os meus pontos fortes, eu conhecer quais é que são os meus pontos de melhoramento, eu conhecer quais é que são as minhas lacunas, eu conhecer quais é que são os meus vacilos, eu conhecer quais é que são os meus pensamentos quando eu começo a entrar numa certa e determinada situação, eu conhecer quais é que são os meus padrões. Que engraçado, está a acontecer outra vez isto, olha o padrão. E o autoconhecer-me é fundamental. E juntando ao autoconhecimento é fundamental o quê? O autocontrole. E o autocontrole é uma coisa que se trabalha, é uma coisa que se treina, é uma coisa que se aprende a fazer. Olha, uma das coisas que nós passamos no nosso curso Personal Mastery, para as pessoas perceberem como fazer e de que forma é que o podem fazer. O autocontrole é uma coisa que se trabalha, se desenvolve, se treina, se aprende. E quanto mais eu desenvolvo esta capacidade de autoconhecimento e esta capacidade de autocontrolo, eu desenvolvo cada vez mais aquilo que é verdadeiramente necessário na minha vida. Aquilo que é verdadeiramente necessário para eu gerar vitória privada. Aquilo que é verdadeiramente necessário para eu evoluir no sentido de uma vitória pública. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais autocontrolo, mais vitórias privadas eu vou ter e mais no caminho da vitória pública eu estou. O terceiro conceito que eu te quero trazer em relação a esta temática é o seguinte: o grande ingrediente da vitória privada é a nossa identidade. E vamos lá perceber isto. O grande ingrediente da vitória privada é quem nós somos cá dentro. É quem nós construímos cá dentro. Esse é o grande ingrediente da vitória privada. O grande ingrediente da vitória privada é a nossa identidade, é a nossa personalidade. É aquilo que eu construo internamente dentro do meu sistema. E esse é o grande ingrediente da vitória privada. Quando eu construo esta identidade dentro de mim, alguém que faz, independentemente de quem está a ver ou não, alguém que faz porque quer fazer, alguém que se desafia porque sabe que ao desafiar-se vai gerar um melhor resultado, alguém que se desafia porque sabe que ao desafiar-se vai crescer,
Alguém que se desafia porque sabe que ao desafiar se vai desenvolver. Quando eu construo esta identidade dentro de mim, quando eu utilizo esta identidade, este é o principal ingrediente da vitória privada. Quando eu o faço e eu começo a gerar aquilo que é necessário gerar para ir ao encontro da vitória pública. É isso que começa a acontecer. Mas eu não quero ir ao encontro da vitória pública só porque eu quero mostrar a vitória pública, não. Eu quero ir ao encontro da vitória pública porque eu sou assim. Não é porque eu quero mostrar aos outros, é porque eu sou assim. Eu trabalho nas minhas vitórias privadas e isso gera vitória pública, porque eu sou assim. Este é o principal ingrediente de eu gerar mais vitórias privadas na minha vida. Este é o principal ingrediente para eu gerar um melhor resultado a nível de sucesso na minha vida. É a minha identidade, é aquilo que eu sou. Quando eu percebo tudo isto que eu estou aqui a transmitir, esta consciência da necessidade das vitórias privadas para gerar uma vitória pública, esta importância da construção da identidade para ir ao encontro daquilo que eu quero, mais vitórias privadas para gerar uma melhor vitória pública, esta consciência de que a vitória pública é através de vitórias privadas onde ninguém te está a ver, mas tu estás a conquistar essa vitória. Quando eu vivo mais sobre isto, eu começo a assumir mais responsabilidade pela minha vida. Eu começo a ganhar muito mais poder sobre a minha vida e sobre a forma como eu quero viver. Eu começo a ganhar muito mais presença sobre a construção do meu sucesso. E quem é que não gostará de viver mais nesse sentido? De viver mais nesse mundo? Não é uma questão de ser fácil. É uma questão de compreender e colocar em prática. Talvez faça sentido utilizar mais vitórias privadas, sem estar obcecado ou obcecada pela vitória pública. Mas é trazer essa obsessão para a prática diária, a prática privada, a vitória privada, que depois me vai gerar o resultado que eu quero gerar ou o sucesso que eu quero alcançar. Talvez não tenha sido por acaso que este vídeo veio até ti. Talvez tenha sido para te estimular, a olhares para a tua vida, a teres uma nova visão e a perceberes que tipo de vitórias privadas é que eu necessito de ter mais para gerar a vitória pública que eu quero alcançar.